Olá e bem-vindos. Por décadas, quem quisesse saber a quantas andava a economia global, olhava para uma coisa: o cobre. Uhum, Não à toa ele ganhou o apelido de Doutor Cobre, um verdadeiro termômetro da saúde industrial, né? exato. Se as fábricas estavam a todo vapor, a demanda por cobre subia. Simples assim. Mas as fontes que recebemos para analisar hoje sugerem que esse diagnóstico está prestes a mudar. Radicalmente. Sim, O cobre está deixando de ser só um indicador para se tornar o próprio motor de uma nova era. A nossa missão aqui hoje é justamente essa: mergulhar num conjunto de análises de grandes instituições financeiras para entender o que de fato vai mexer com o preço do cobre na Bolsa de Metais de Londres entre 2026 e 2029. sim. O que essas projeções nos dizem sobre o futuro da tecnologia, da geopolítica e da transição energética. Vamos desdobrar essa história. E a história é fascinante porque, segundo esses materiais, o período que a gente vai analisar é tipo uma tempestade perfeita. Uma tempestade perfeita. Sim. De um lado, a gente tem tensões geopolíticas redesenhando o mapa do comércio. Do outro, uma demanda explosiva e inédita vindo de setores como inteligência artificial. Uhum. E para completar, uma oferta de mineração que simplesmente não consegue acompanhar esse ritmo. O que tudo indica é que o jogo vai virar. Completamente. A gente vai sair de um mercado que sobrava cobre de vez em quando para um onde vai faltar cobre o tempo todo. Nossa, É a passagem de uma era de ciclos para uma de escassez estrutural. certo, escassez estrutural. É um termo forte. Então vamos começar pelos números que sustentam essa ideia. O que o consenso do mercado, com base nessas análises de gigantes como Goldman Sachs, JP Morgan e Citigroup, está realmente projetando? Olha, o consenso aponta para uma direção clara de alta. A média das projeções mostra o preço saindo de cerca de $12.000 por tonelada em 2026 para algo em torno de $13.650 em 2029. Ok. Mas o mais interessante não é nem a média, sabe? É a amplitude das previsões. Para 2029, por exemplo, o Goldman Sachs prevê $12.000, enquanto o Citigroup aposta em 15.500. Peraí, essa é uma diferença de quase 30%. É gigantesca. O que explica essa dispersão toda? Eles estão lendo o futuro de maneiras tão diferentes assim? É exatamente esse o ponto. Não é que um esteja certo e o outro errado. Essa diferença toda revela o grau de incerteza e o peso que cada instituição dá para os fatores que a gente vai discutir. Entendi. Alguns acham que a demanda da IA será um foguete sem freio. Outros acreditam que a economia global vai desacelerar e frear um pouco esse ímpeto, entende? A volatilidade e a incerteza são parte central da história do cobre para os próximos anos. Entendi. Mas apesar dessa briga de previsões, a tendência geral que todos eles veem é de alta. E o motivo, como você disse, é um desequilíbrio fundamental entre oferta e demanda. É aqui que a coisa começa a ficar séria. Exato. O coração de toda essa tese está no balanço do mercado de cobre refinado. Os números consolidados na análise são muito claros. Em 2026, a gente já começa com um déficit de 150 mil toneladas. Já começa no negativo. Já começa e a partir daí o buraco só aumenta. Em 2029, esse déficit salta para 800 mil toneladas. A razão é uma matemática implacável. A demanda cresce a um ritmo próximo de 3% ao ano, impulsionada pela tecnologia, enquanto a oferta de mineração patina para crescer menos de 2%. A conta não fecha. Não fecha. A tecnologia avança em ritmo exponencial, mas a geologia tem seu próprio tempo, né? 800 mil toneladas de déficit. Esse número parece abstrato. Para a gente ter uma ideia, o que isso significa no mundo real? Faltaria cobre para construir quantos carros elétricos ou para eletrificar quantas cidades? Ótima pergunta. Para dar uma dimensão, 800 mil toneladas é cobre suficiente para produzir cerca de 10 milhões de veículos elétricos. 10 Ou para construir a fiação de toda a rede elétrica de um país como a Espanha. É um volume massivo que simplesmente não vai estar disponível no mercado. Isso, inevitavelmente, vai forçar uma competição acirrada pelo metal que restar. Uau!
Ok, isso coloca as coisas em perspectiva. Vamos então desdobrar essa linha do tempo. Se cada ano tem uma personalidade, qual é a cara de 2026? 2026 é o ano da geopolítica. O grande evento que dita o ritmo do mercado é a decisão dos Estados Unidos sobre a imposição de tarifas de até 25% sobre o cobre importado, a chamada Seção 232. Certo. A simples ameaça dessa tarifa já causou um efeito dominó em 2025, com empresas correndo para estocar o metal antes da taxação, o que inflou os preços. Por isso, a projeção é de um pico no primeiro semestre de 2026, talvez batendo nos $14.000 a tonelada. E depois? Seguido por uma acomodação, uma correção para perto dos 11.000, quando o mercado finalmente entender as regras do jogo e a poeira baixar. Mas e a China? Com todas as notícias sobre a crise no setor imobiliário chinês, que é um consumidor voraz de cobre, isso não deveria jogar os preços para baixo e anular o efeito das tarifas americanas? Essa é a pergunta de $1 milhão. E a análise que temos em mãos traz um contraponto crucial. Sim, o setor de construção civil chinês está em crise. Porém, a China não é mais um país de uma nota só, sabe? Certo. O governo está respondendo a essa crise com investimentos colossais em outras áreas, como parte do seu 15º plano quinquenal. A gente está falando de uma modernização massiva da rede elétrica nacional e de um incentivo brutal à manufatura de alta tecnologia. Ah, entendi. Uma nova linha de transmissão de ultra-alta voltagem, por exemplo, consome de 40% a 60% mais cobre por quilômetro do que uma linha antiga. Então, a natureza da demanda chinesa está mudando. Menos apartamentos, mais redes inteligentes e produtos tecnológicos. Então, o que a análise sugere é que essa ideia de que a China vai compensar a crise imobiliária com tecnologia é o cenário mais provável. Essa visão é um consenso? É a visão predominante nas análises, mas é também um dos maiores pontos de debate. Se a transição econômica da China for mais lenta ou menos eficiente do que o planejado, isso certamente pode tirar um pouco do vapor do mercado. Mas o cenário base aposta nessa capacidade chinesa de se reinventar. Certo, então o tabuleiro geopolítico se ajeita em 2026, com essa queda de braço entre EA e China. Mas você mencionou que a tecnologia estava criando uma demanda totalmente nova. É em 2027 que esse tsunami da inteligência artificial chega de vez. Exatamente. Se 2026 é sobre geopolítica, 2027 é o ano do choque de demanda da IA. Com as tarifas americanas já em vigor e o comércio global se adaptando, um novo consumidor entra na sala e senta na cadeira principal. Os data centers. As análises estimam que a infraestrutura para IA vai demandar sozinha mais de 500 mil toneladas de cobre por ano. Mas o detalhe mais importante não é nem o volume. E qual é? É que essa demanda é quase que perfeitamente inelástica ao preço. Peraí. Inelástica ao preço. Isso quer dizer que não importa se o cobre custar 10, 15 ou 20 mil dólares a tonelada, as empresas de tecnologia vão continuar comprando. Por quê? O cobre não é só um fio no meio de um monte de equipamento caríssimo? É precisamente por ser só um fio no meio de equipamentos que valem milhões. Pensa assim, o custo total do cobre num rack de servidores de IA pode ser, digamos, 5 mil dólares. Certo. Mas os chips de processamento gráfico e os componentes dentro daquele rack valem 2 milhões de dólares. Nossa. Nenhuma empresa vai arriscar o desempenho ou a eficiência energética de um investimento de 2 milhões para economizar 1.000 ou 2 mil dólares no cobre. Eles precisam da melhor condutividade, da melhor dissipação de calor. Eles precisam do cobre e vão pagar o preço que for para tê-lo. É uma gota no oceano do custo total. Mas uma gota é essencial. Faz todo o sentido. O custo do insumo é irrelevante perto do valor do produto final. Isso cria um comprador que não se importa com a etiqueta de preço. E enquanto essa nova demanda voraz aparece, o que acontece do lado da oferta? Aí é que o problema se agrava. A oferta global continua com dificuldades. As análises apontam para interrupções contínuas em minas importantes, seja por questões trabalhistas, seja por desafios operacionais.
Então, em 2027, você tem a tempestade perfeita. Uma demanda nova e insensível a preço, batendo de frente com uma oferta que não consegue crescer. E essa tensão nos leva direto para 2028, que, pelo que entendi do roteiro, é quando a gente percebe que o problema não é temporário. O gargalo se torna crítico. 2028 é o ano do choque de realidade da oferta. É quando o mercado percebe que a falta de investimento em novas minas na década de 2010 finalmente cobra seu preço. O tempo médio para desenvolver uma nova mina de cobre, da primeira prospecção até a primeira tonelada de metal, é de cerca de 17 anos. 17 anos. Isso é quase uma geração. Quer dizer, uma empresa que começou a buscar licenças para uma mina quando o primeiro iPhone foi lançado, talvez esteja começando a produzir os primeiros quilos de cobre só agora. A analogia é perfeita. A mineração opera em tempo geológico, não em tempo de silício. Não dá para simplesmente acelerar a descoberta e a construção de uma mina gigante. Certo. E para piorar, o problema não é só a falta de novas minas. As minas existentes estão ficando mais difíceis e caras de operar. O teor do minério, ou seja, a concentração de cobre na rocha, caiu de mais de 1,6% nos anos 80 para menos de 0,8% hoje. Metade. Exato. Isso significa que é preciso minerar o dobro de rocha, gastar o dobro de energia e água para produzir a mesma quantidade de metal. O custo marginal de produção está subindo estruturalmente. Com toda essa conversa sobre IA, eu quase me esqueci dos carros elétricos. Eles não eram para ser os grandes consumidores de cobre? Como o peso da demanda deles se compara com o dos data centers em 2028? Eles continuam sendo um pilar fundamental da demanda. Em 2028, a produção já deve estar em escala massiva, superando 30 milhões de unidades por ano globalmente. Uau! Mesmo com os engenheiros otimizando e tentando reduzir a quantidade de cobre por veículo, o volume absoluto de carros é tão grande que a demanda total do setor continua crescendo e exercendo uma pressão constante sobre os estoques que já estão sendo pressionados pela IA. E todos esses caminhos nos levam a 2029, o ano em que, segundo a análise, o cobre se consolida como o ouro vermelho. O que acontece para merecer esse título? Em 2029, a tese atinge seu auge. O déficit estrutural chega àquelas 800 mil toneladas que mencionamos, um nível que, historicamente, sempre precedeu picos de preços extremos. A análise sugere que o mercado entra numa fase de racionamento via preço. Racionamento via preço. Soa como algo saído de um livro de economia. O que isso significa na prática? Significa que o cobre se torna um ingrediente de luxo, tipo açafrão. Você ainda vai usá-lo num prato de alta gastronomia, que seria o equivalente a um chip de IA, ou um sistema de mísseis, onde o custo não é o fator limitante. Certo. Mas vai pensar 2, 3 vezes antes de usá-lo para temperar a comida do dia a dia, que seria a fiação de uma casa popular ou um cano de água. Nesses setores, a busca por substitutos mais baratos, como o alumínio ou o plástico, vai se tornar uma questão de sobrevivência. O preço força uma escolha. Exato. O preço força o mercado a decidir quem merece usar cobre e quem não. E para completar, a geopolítica volta à cena, com a competição entre China e o Ocidente por acesso a minas na África, adicionando ainda mais um prêmio de risco ao preço final. Ok. Tudo isso soa como uma tese muito bem amarrada para a alta do cobre. Mas o que pode dar errado? Qual é o calcanhar de Aquiles dessa história toda? A análise deve apontar os riscos. Com certeza. E o interessante é como os próprios fatores de alta, se olhados por outro ângulo, se tornam os riscos. A análise os divide em 3 grandes grupos. Primeiro, o geopolítico. Se as tarifas americanas forem muito mais brandas do que o esperado, ou se houver um grande acordo comercial com a China, o preço poderia cair, já que o mercado já embutiu um cenário mais tenso. O segundo risco deve ser o tecnológico, a substituição que você mencionou. Exatamente. A ameaça do alumínio é real, principalmente em cabos de transmissão de energia. A regra de ouro do mercado é que, se o preço do cobre ultrapassa 4 vezes o do alumínio, a substituição se torna economicamente viável em larga escala.
Mas tem um porém, né? Tem um grande porém. Essa troca não funciona em aplicações de alta performance. Você não pode fazer um motor de um carro elétrico de ponta ou a fiação de um data center com alumínio sem perdas significativas de eficiência. Entendi. E o terceiro risco? O grande cisne negro que pode estragar a festa. É o risco macroeconômico de uma recessão global profunda e sincronizada. Apesar da nova demanda da IA e da transição energética, cerca de 80% do consumo de cobre ainda é cíclico, ligado à construção e à manufatura tradicional. Ah, claro. Um choque econômico global, como a crise de 2008, poderia derrubar essa demanda tradicional de forma tão abrupta que anularia, pelo menos temporariamente, todos os ganhos estruturais que a gente discutiu. Certo. Então, com base nesses fatores de alta e nesses riscos, a análise desenha alguns futuros possíveis para o cobre em 2029. Isso. Ela consolida tudo em 3 cenários. O cenário base, ou de consenso, é o que detalhamos, com o preço chegando a $13.650 por tonelada, impulsionado por esse déficit crescente. Depois, temos o cenário otimista, o cenário bull, que projeta um preço de $18.500. A premissa aqui é um choque duplo. A demanda por IA supera todas as projeções, ao mesmo tempo em que ocorre uma falha catastrófica na produção de uma mina gigante. Como o dia escondida no Chile, por exemplo. Exatamente, criando uma escassez aguda e pânico no mercado. E no outro extremo, o cenário pessimista, ou bear, o que precisaria acontecer para o cobre não decolar? O cenário pessimista vê o preço em $10.500. Ele se baseia numa combinação de má sorte, a recessão global que a gente mencionou acontece, a economia chinesa estagnar de vez e, para completar, surge uma inovação tecnológica disruptiva. Algo como uma nova bateria? Isso, uma nova bateria à base de sódio ou uma liga de alumínio supercondutora que permita a substituição massiva do cobre em motores e baterias, eliminando uma fatia importante da demanda estrutural. Então, amarrando tudo isso, a mensagem central das análises é que o mercado de cobre está num ponto de virada histórico. Estamos deixando para trás um mundo onde o cobre era refém dos ciclos econômicos para entrar numa nova realidade de escassez estrutural. Uma escassez nascida do conflito entre a velocidade da inovação digital e o ritmo glacial da geologia. Perfeito, e para quem acompanha esse mercado, a recomendação das fontes é ficar de olho em alguns indicadores-chave que vão servir de termômetro. O primeiro é o spread, a diferença de preço do cobre nos Estados Unidos e no resto do mundo, que vai medir o impacto real das tarifas. Certo. O segundo é o volume de produção das fundições chinesas, que é o melhor sinal da disponibilidade de minério no curto prazo. E, talvez o mais importante, o consumo de eletricidade de novos data centers. Ah, claro. Esse será o grande indicador antecedente que vai confirmar ou não a magnitude dessa nova demanda da IA. E fica aqui uma reflexão final, que essa análise toda inspira. A tese do ouro vermelho se baseia, no fundo, na impossibilidade física de se ter uma transição energética e digital na velocidade que queremos, sem uma resposta da mineração na mesma velocidade. Exato. O problema é que a geologia, as licenças ambientais, a construção de uma mina, nada disso obedece à lei de Moore. Fica a pergunta: que outros materiais básicos que tomamos como garantidos podem estar prestes a enfrentar esse mesmo choque entre as limitações do mundo físico e as ambições exponenciais do mundo digital? Um ponto fundamental para se pensar. E com isso, concluímos nossa análise. Voz de locutor. As informações e análises apresentadas nesta discussão são baseadas em fontes de mercado disponíveis publicamente até a data desta gravação. Elas se destinam apenas a fins informativos e educacionais. O conteúdo não constitui e não deve ser interpretado como aconselhamento financeiro, de investimento ou qualquer outra forma de recomendação.